que eu mudei esse texto. Você está entrando no universo de quem move o sistema financeiro. Este é o Em Foco Cast Bancário, o videocast do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região. Um espaço para informar, debater e dar voz à categoria, com temas sobre trabalho, economia, direitos e os desafios do setor financeiro. Seja bem-vindo. Está no ar o Em Foco Cast Bancário. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Em Foco Cast, o videocast do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região. Eu sou Ana Daíra Teixeira e irei conduzir essa conversa com você. Então, pessoal, nos últimos anos, os bancos extinguiram centenas de postos de trabalho. Ao lado disso, agências fecharam as portas, o atendimento presencial diminuiu e a rotina de quem permanece dentro das unidades está cada vez mais intensa. Mas será esse um caminho sem volta? Será que não existe nenhuma alternativa para preservar empregos e garantir atendimento de qualidade para a população? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para esse bate-papo, eu recebo aqui o presidente da entidade, Esdras Luciano, e o secretário de Assuntos Jurídicos, Fábio Sanclay. Bem-vindos, Esdras. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Daíra. Olá, Fábio. Agradeço o convite e já aproveito esse espaço inicial para parabenizar a diretoria do sindicato, em especial a Secretaria de Comunicação, por esse novo canal de comunicação junto à categoria. Um olhar atento que o sindicato tem de estar inserido nos avanços e nas novas ferramentas de comunicação, e eu estou muito satisfeito vendo esse canal funcionando. Parabéns. Obrigada. Olá, Daíra. Olá, aí, colega bancário, Fábio? colega bancária. Feliz estou, pelo convite também, já que o primeiro episódio teve um alcance, tão bom, tão expressivo. E bom saber que o Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região está com essa nova ferramenta de alcance e de utilidade pública também, que servirá também para a sociedade tirar suas dúvidas de âmbito bancário. Então, obrigado aí também pelo convite. Obrigada, Fábio. Exatamente. A informação fortalece a luta, não é Sim, isso? sempre. Então, gente, vamos começar. O tema do episódio de hoje é emprego e o impacto do fechamento das agências na vida de todo mundo, não só na dos bancários. E eu queria começar perguntando a vocês, se os bancos lucram tanto todos os anos, por que eles estão extinguindo cada vez mais empregos e fechando postos de trabalho? Como é que a gente explica isso? No discurso, a argumentação dos bancos é que o avanço tecnológico, a digitalização, o uso da IA otimiza o atendimento e, para tanto, os clientes conseguem se autoatender através dos canais alternativos, aplicativos, etc. Mas, na prática, o que ocorre, na verdade, é a iniciativa dos bancos de buscar aumentar a margem de lucratividade, reduzindo custos de manutenção de uma unidade física e pegando esse custo e aumentando a margem de lucratividade. E o prejuízo direto vai para o cliente, para o usuário e também, dependendo da localização que essa agência é encerrada, impacta e muito um pequeno município, um bairro de periferia, aonde não tendo uma agência para circular o dinheiro, prejudica inclusive o comércio daquela localidade. Então, na verdade, o que os bancos estão buscando é lucrar mais, oferecendo menos um serviço que é uma concessão pública e deveria ser oferecido na prática para a população. Uma pergunta que a gente pode fazer é quem é que perde quando uma agência fecha, Isso. Quando deixa de oferecer os seus serviços numa determinada localidade. Acreditamos que perdem todos, menos o banco. Perde a cidade, perde o funcionário, perde a população.
de maneira simultânea, mas diferente, né? Porque, como eu já estava comentando, a gente vê que a cidade vai perder o seu fluxo ali de pessoas, né, no comércio, indo para as agências, sacando, né, o dinheiro, ou movimentando a economia da cidade. Perde a própria população, porque terá que se deslocar para uma outra cidade que tem essa questão bancária, né, tem bancos físicos, afim, aqui no Nordeste do Brasil, a gente tem essa realidade dos dias de pagamento de aposentados, né? E aí a gente vê que acaba também perdendo essa possibilidade de ser atendido na sua própria região, na sua própria cidade. E também perde o bancário, porque ele vai ver ali, principalmente de banco privado, a extinção do seu emprego, né? A extinção de sua vaga de trabalho. Então, perdem todos, menos o banco, né? Porque otimiza, maximiza os seus ganhos, os seus lucros, né? Ô, Fábio, falando aí em perdas, pegando esse gancho, quando o banco ele fecha uma agência ou faz uma reestruturação, quais são os direitos garantidos? Se existem direitos, né, para esse bancário, o que acontece com quem ficou? Pois para que haja o fechamento de uma agência, não é de uma hora para outra, ela não vai sumir, né, de qualquer maneira. Isso aí a gente sabe que nós temos a necessidade, né, a legislação nos garante, a própria convenção coletiva, para que haja o fechamento de uma agência. Existe a necessidade da comunicação, né, para a população, existe a necessidade da comunicação para a gestão pública, porque ele tem que ter uma garantia de serviço durante aquele prazo, a fim de que a população se adeque, né? E tome ciência de que aquilo vai fechar e de que ela vai ter que procurar outra opção de atendimento, né? Com relação ao próprio funcionário, né, ele vê a extinção do emprego ali, mas ele precisa ter a ciência, né, de que tem que ter os direitos garantidos ali, né? Se vai haver uma mudança, uma alteração de local de trabalho, se ele vai ser transferido para outra agência, né? Precisa ter garantidos os seus direitos ali. E aí a gente precisa ver com cada caso, né, o que é que a gente pode fazer enquanto garantir. Se o funcionário tiver essa dúvida, né, ele tem total acesso ao sindicato, né, para validar as suas garantias, validar os seus direitos e com a Secretaria Jurídica também ao seu dispor, para que a gente possa procurar, né, salvaguardar todos os direitos a ele inerentes. Obrigado. Ô, Esdras, e ainda dentro dessa legalidade, né? Os bancos podem fazer isso, assim, essa coisa deliberada de fechar agências e extinguir postos de trabalho? Não deveriam. Vou repetir aqui, banco é concessão pública. O banco, para operar, precisa de autorização do Estado. E essa autorização é para que ele preste atendimento à população. Então, se ele tem uma concessão para prestar esse atendimento e encerra unidades, deixando a população desbancarizada ou sem acesso a uma unidade bancária, ele não está cumprindo o papel pelo qual ele obteve a concessão pública. E só para reforçar o que eu falei no início, em relação que o intuito maior dos bancos é aumentar a lucratividade, eu trouxe aqui alguns números. Os 5 maiores bancos que operam no Brasil hoje lucraram junto, em 2025, mais de 120 bilhões de reais. E nesse mesmo período, 83 mil postos de trabalho foram encerrados desde 2016. E 8.500 agências encerradas desde 2015, o que representa uma redução de 37% de agências físicas, e isso traz impacto direto à população, não só ao emprego bancário, mas ao atendimento que é oferecido à população. E qual é o argumento deles? Que o cliente prefere se autoatender. Isso também não é verdade. Em 2025, foram realizadas 7,2 bilhões de transações em agências físicas. Isso corresponde a uma média de 28 milhões de transações por dia útil. Ou seja, a população busca, sim,
o atendimento presencial. E eu queria aqui destacar, mesmo aquela pessoa que sabe se autoatender, que sabe resolver transações nos aplicativos, por exemplo, quando ocorre um problema no aplicativo, ou na sua conta, ou no Internet Bank, ele vai querer resolver esse problema com atendimento humano, olhando olho no olho, para resolver essa demanda. Ele não vai querer ser atendido pela IA. E o que a gente está brigando aqui é pela manutenção do emprego, é para que a IA não substitua o atendimento humano e para que a população continue tendo acesso às agências bancárias para resolver suas demandas. Daí Regis falou sobre a concessão pública, né? E onde há concessão pública, há responsabilidade social. Então, inclusive, eu estava lembrando aqui que tem um projeto de lei, o 4.456 de 2025, que ele cria regras ainda mais duras, exigindo estudos de impacto socioeconômico e audiências públicas antes de qualquer fechamento de agência. Então, é importante que a gente esteja antenado a esses projetos, porque a gente está falando aqui de garantias de direito, né? A gente está falando aqui da continuidade do serviço, da concessão pública. Então, a gente precisa estar atento para que isso seja obedecido. Não seja apenas uma ideia do banco, né, de fechar aquela agência e acabou o atendimento bancário físico naquela cidade, né? Então, a gente se mune, né, dessas possibilidades a fim de garantir o direito bancário. Como é que está a situação do fechamento de agências aqui na região, né, na Paraíba? Vocês têm algum exemplo de alguma cidade da base do sindicato que isso aconteceu, que prejudicou o atendimento? Vocês podem contar aqui para a gente? Aqui no estado da Paraíba, os bancos costumam centralizar suas unidades nas cidades maiores. São poucos bancos que ainda operam em municípios pequenos no sertão da Paraíba. E houve, há alguns anos atrás, um caso na cidade de Itaperuá, em que o banco deixou de operar com numerário. Vejam só, ele não fechou a agência na época, apenas deixou de operar com numerário, alegando a falta de segurança, porque foi naquele período de grande movimentação de assalto às agências, explosões aos caixas eletrônicos e tudo mais. Na época houve uma reunião entre sindicato, banco, comércio local, até a diocese da cidade participou, tentando buscar uma solução para a questão da segurança e para que o banco permanecesse com o numerário. E dos entes que participaram das entidades que participaram dessa discussão, apenas o banco não tinha nada a oferecer ou a apresentar para que a polícia pudesse aumentar seu efetivo na cidade, o que é um absurdo. Comerciantes locais se dispuseram a ceder casa, equipamentos para mobiliar essa casa, para que o efetivo da Polícia Militar pudesse ter onde ficar no município. E ofereceram alimentação para a polícia, mas o banco disse que não podia ofertar nada. Meu Deus. Resultado, passou a operar sem numerário e a gente estava participando de uma reunião na superintendência desse banco e, coincidentemente, o banco recebeu a visita do prefeito da cidade, acompanhado de alguns vereadores e comerciantes do local, implorando ao banco, ao superintendente da época, que voltasse a operar com numerário, porque desde que o banco havia suspendido, o dinheiro deixou de circular na cidade e o comércio estava se acabando. Porque se não tem dinheiro para circular, as pessoas não consomem. E o que é que ocorre? As pessoas que recebem benefícios, aposentadorias naquele município, que ficou desbancarizado, se deslocam ao município maior para buscar esse atendimento. E nesse deslocamento já fazem as operações ou compram o que tem que comprar na cidade que foram buscar o atendimento. E isso, de fato, mata o comércio daquela cidade. Então, para além do emprego bancário, para além da desbancarização e da falta de atendimento à população, isso mata também o comércio local daquele bairro ou daquele município.
Por isso essa nossa luta. E daí a gente vê todos os meses, né? Principalmente no início do mês e no final daquele mês, essa movimentação que a gente está comentando nas filas intermináveis dos bancos, né? Que seriam os pagamentos, né? Principalmente de aposentados, quando a gente vê aquela movimentação com filas se formando desde as 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e a gente não entende o porquê, mas são pessoas que precisam sair da sua localidade a fim de ter o seu atendimento físico garantido e, como está se comentando aqui, movimentando a cidade na qual ele não mora. Né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que esse movimento é contrário a tudo que o sindicato defende. Né? O fechamento, tanto que nós temos um movimento que eu acredito que a gente vai falar, né, daqui a pouco, quando a gente adentrar o assunto sobre campanha salarial, mas a gente vê que a gente gosta de dados, né? 37% das agências do país fecharam nos últimos 10 anos. É um retrocesso. 638 municípios ficaram completamente sem agência bancária desde 2015. Né? Isso daí não é algo que acontece somente nacionalmente. É aqui também, na Paraíba, é aqui em Campina Grande, nas cidades circunvizinhas, nas cidades que o sindicato, né, atende também. E quase metade das cidades brasileiras, 48%, não possuem nenhuma agência física hoje. Isso deixa mais de 19 milhões de pessoas desassistidas. Né? Essa é a desbancarização, né, que a gente está falando aqui. Né, onde as pessoas necessitariam de um atendimento humano, necessitariam de uma agência física e não tem. Aqui em Campina Grande, né, para a gente relembrar aí ao pessoal que está assistindo, quantas agências já foram fechadas assim nesses últimos anos? Vocês têm esses dados? Já a cidade já sente o impacto disso? Sem dúvida nenhuma. Já sim. Dos bancos que operam aqui na cidade, apenas a Caixa Econômica Federal não fechou agência nos últimos anos. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Itaú e Santander, todos esses bancos fecharam unidades ao longo dos últimos anos aqui na cidade. O Santander, há poucos anos atrás, tinha 4 agências em Campina Grande. Hoje resta uma agência para atendimento ao público e uma unidade Select, que é a unidade para cliente alta renda. E nos outros exemplos que eu vou dar, vocês vão perceber que esse é um movimento organizado dos bancos de investir no atendimento alta renda e expurgar das unidades, ou seja, jogar o cliente de baixa renda, o idoso, o que é assistido pelo INSS, para se autoatender ou buscar um correspondente bancário. Bradesco fechou diversas unidades, inclusive postos de atendimento, que o Bradesco tinha como diferencial naqueles municípios menores que não tinha outro banco, sempre tinha uma agência do Bradesco ou uma agência do Banco do Brasil. Hoje o Bradesco fechou praticamente todos os postos de atendimento e resta em Campina Grande uma agência no centro e uma agência na Avenida Canal. BNB e Banco do Brasil fecharam agências estratégicas que tinha na Avenida Assis Chateaubriand. Uma de frente para a outra, né? Um local de alta movimentação, que tem ali várias indústrias, vários comércios, local de acesso à cidade de Queimadas. Muita gente vinha de Queimadas buscar atendimento e também sem motivo, porque não eram agências que davam prejuízos, eram agências lucrativas. Os bancos decidiram fechar, o que comprova que é um movimento de reduzir mesmo os custos com a agência física. E o Itaú nem se fala. O Itaú, nas 18 cidades em que o sindicato opera, além de Campina Grande, o Itaú só resta uma agência e essa única agência fica aqui em Campina Grande. E aí são esses bancos que buscam e são pagos para isso, tá? Não é um serviço feito de graça, que buscam participar de licitações para pegar os beneficiários do INSS, mas fecham agências e jogam esses beneficiários para tentar se autoatender ou esperar longas filas, esperar por várias horas para buscar um atendimento que o banco deveria prestar com qualidade. E aí ele não faz isso e ainda prejudica a população, o mais carente e o idoso, que todo mês está lá nos bancos buscando auxílio porque não sabem se autoatender.
Ô, Fábio, ainda dentro desse assunto, né? A lotérica e o posto de atendimento, ela substitui a unidade, o atendimento bancário? Não substitui porque, primeiramente, não são bancários, né? Então, a gente já tem uma diferenciação aí sobre o atendimento, sobre a expertise, né? Mesmo que eles façam pagamentos, alguns depósitos, eles têm uma maneira limitada de atuação, né? É uma categoria terceirizada, né, de pagamento e que, quando a gente vai precisar de serviços mais dedicados, mais especializados, eles não podem oferecer. Então, assim, não é a mesma coisa, né? É uma possibilidade de pagamento, é uma possibilidade de você fazer alguma atividade bancária, mas não é banco, né? E não sendo banco, a gente reafirma a necessidade das agências físicas, né? A gente está falando aqui sobre emprego, sobre a manutenção dele. Tanto é verdade que, em contraponto, né, a esses fechamentos das agências que a gente está comentando aqui, houve em Campina Grande agora recentemente a abertura de 2 novas agências, né? Uma do Mercantil e a outra do BRB. E por que elas estão abrindo agências aqui? Porque precisa, né? Porque Campina, como polo também, né, de movimentação, como sempre foi, né, ela precisa desse atendimento físico, desse atendimento bancário, porque, caso contrário, não necessitaria, todo mundo seria fechado, né, todas as agências seriam fechadas. Então, assim, na contramão, né, desse movimento de fechamento da agência, onde apenas o lucro é visado, onde se fecha porque quer maximizar esse lucro do banco, a gente vê que outras agências elas abrem porque tem demanda. Se não tivesse a demanda, não abririam, né? Mesmo porque existem estudos para isso, né? Então, assim, a gente vê que, retornando à sua pergunta, não substitui. E correspondente bancário, financeiras, casa lotérica, é uma forma de burlar a legislação. Também. A nossa defesa é que quem executa trabalho bancário, bancário é. Então, se você terceiriza esse atendimento, se você faz convênio com um mercadinho, com a farmácia, com uma loja de departamento, para que lá seja feito o atendimento que o trabalhador precisaria ter numa agência, você está terceirizando, está burlando a legislação e está botando pessoas para trabalhar sem contratá-las como bancário. Então, isso é uma forma também de enfraquecer a categoria e tirar direitos daqueles trabalhadores que deveriam estar regidos pela convenção coletiva da categoria bancária, já que estão executando um serviço de bancário. Jesus, você me faz lembrar, né? Desculpa, Daíra, aí, antes da próxima pergunta, mas sobre esse movimento de terceirização, né, que se fortaleceu desde a reforma trabalhista de 2017 e que hoje a gente vê também pela pejotização, uberização da coisa, né? Quando a gente tem aí para ser votado, está sendo votado, né, essa questão que vai mudar as relações de trabalho, né? Então, assim, caso a gente tenha uma vitória, né, dessa pejotização, a gente vê a descaracterização do bancário, né, aquele que trabalha suas 6 horas garantidas pela convenção coletiva e tudo, e quando a gente vê pessoas trabalhando como empresas fossem, né? E se são empresas, cadê a sua empresa? Cadê a sua empresa física? Na verdade, elas estão sendo consideradas empresas apenas para não terem seus direitos garantidos, né? Então, é essa dicotomia aí de trabalho que a gente precisa estar atento e não cair nessa cilada, porque isso é uma verdadeira armadilha. Minha gente, e falando em tecnologia, né? Agora com essa ascensão, eu creio que vieram novos desafios aí em cima de pressões para os trabalhadores, né? Como é que tem sido esses novos desafios juridicamente? Como é que eles podem se proteger? A gente está em campanha nacional, está sendo discutido em mesa algo relacionado a isso? Eu vou falar na ação sindical jurídica com esse rapaz. Está na pauta da categoria e isso foi discutido na mesa da semana passada, que discutiu todas essas questões relacionadas ao emprego, é o uso consciente da IA. Com o avanço significativo do uso da IA pelos bancos, isso aumentou o monitoramento dos trabalhadores, aumentou a forma de punição aos trabalhadores e também aumentou as metas impostas aos trabalhadores bancários.
A gente tem exemplos recentes, ainda este ano, houveram demissões em massa no Itaú, cerca de 1.000 trabalhadores do Itaú foram demitidos por conta de avaliação equivocada do uso da IA, que monitorava o ponto desses funcionários. Desses 1.000, 50 deles trabalhavam aqui próximo em Fortaleza. Então, está na nossa pauta de reivindicação uma cláusula que traga proteção ao trabalhador bancário. A gente não é contra o uso da IA, mas o uso da IA tem que ser consciente. A decisão final tem que ser humana. A IA está ali para contribuir, mas ela não pode decidir no lugar de um profissional, de uma pessoa humana que vai avaliar inúmeras vertentes para tomar uma decisão. Então, a IA também não pode ser usada para fazer uma espécie de Big Brother com o bancário. A IA não pode estar monitorando em tempo real o dia todo aquele trabalhador. Tem que ter os horários para isso e não. E aí, por isso que está na nossa pauta uma cláusula, e os bancos até estão sinalizando positivo, de proteção aos trabalhadores em relação ao uso consciente da IA. Falando aqui de maneira geral, né, o direito assegurado aí sobre a inteligência artificial é o direito básico do atendimento. Né? Agora, se a gente for mais na questão jurídica, trabalhista, né, a gente, do funcionário em si, do bancário em si, a gente tem que observar os direitos que estão sendo usurpados com relação à aplicação da inteligência artificial. Quais seriam esses direitos? Seria o da desconexão, né, porque a saúde do trabalhador começa quando ele se desliga ali do seu trabalho. Né? Então, a partir do momento, claro, tem que se ter garantias de um local confortável para trabalhar, né? Tem que se ter essas garantias de você ter as metas adequadas àquilo que você pode produzir, da sua saúde mental, da garantia da sua saúde mental, e antes você batia o ponto, ia para casa e tchau. Hoje não, hoje nós temos um celular para ser demandado a qualquer hora do dia e da noite, né? Onde você não tem essa desconexão, acaba não se desligando do seu trabalho e aí fica disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Né? Você tem a ideia, talvez ilusória, de um home office, né? Onde o banco está transferindo para o trabalhador, né? A necessidade de você ter onde trabalhar, de gastar sua energia, de ter onde sentar, de ter onde colocar seu notebook, quando, na verdade, isso a gente, enquanto sindicato, enquanto movimento nacional, a gente trabalha para que o banco faça o fornecimento dessas questões, a fim de ter essa garantia, né? E pela própria NR1, NR17, que a gente tanto ouviu falar, né, que a NR1 houve uma atualização agora recente e, em maio, né, obrigou os bancos que tivesse esse controle psicossocial do que pode atrapalhar a questão da saúde mental do bancário, no sentido de colocar metas adequadas, né, metas justas, que não mudem ao longo do mês, aumentando para que haja um adoecimento mental. Então, assim, no aspecto do trabalho, a gente tem que ter essas garantias, né, da desconexão, do home office equilibrado, né, da vigilância digital abusiva, que a gente acaba sendo noticiado, e quantos bancários nos procuram, né, a fim de que a gente possa intervir nesse sentido e que façam valer os direitos que estão sendo negociados. Né? E aí, só para que a categoria fique mais ciente daquilo que está sendo reivindicado com relação ao emprego, eu queria destacar algumas das reivindicações que o movimento sindical bancário apresentou à FENABAN na mesa que tratou sobre o emprego. Primeiro, garantia de emprego, proibição de demissões em massa e fim da rotatividade injustificada. Demissões em massa é o que a gente considera que vem ocorrendo. Os números que a gente apresentou aqui de 2016 para cá mostram uma redução abrupta da categoria bancária, dos postos de atendimento e das agências físicas, o que caracteriza, na nossa opinião, demissão em massa. Então, a gente quer colocar na nossa convenção coletiva proteção contra isso. Proteção nas reestruturações. Mudanças por fusão ou tecnologia
devem ser negociadas antes com o sindicato, ou seja, com o movimento sindical em nível nacional. Aquilo que eu falei sobre quem executa trabalho bancário é fim da terceirização. Quem faz atividade bancária deve ser reconhecido como bancário com todos os direitos previstos para a categoria. 4. Tecnologia com proteção. Falamos também sobre isso. Criação da comissão para acompanhar a automação e impedir vigilância abusiva, que é o uso da IA para estar monitorando o trabalhador, tanto de agência física como o trabalhador de unidades digitais. E aí, falando do digital, agências digitais também são bancos. Direitos iguais e jornada regulada para quem trabalha em escritórios digitais. Diversos bancos tradicionais hoje possuem escritórios digitais e esse pessoal não tem acesso direto ou pessoal ao cliente. Trabalham sobre uma jornada apenas prospectando o negócio à distância e acabam sendo mais monitorados do que o bancário que está no dia a dia na agência. Mais contratação, né? Chega de sobrecarga, os bancários não aguentam mais. Acho que teremos um videocast específico sobre saúde, mas os números mostram que a categoria bancária está muito adoecida. É uma das que mais busca afastamento junto ao INSS por problema de saúde, e isso está ligado diretamente à sobrecarga de trabalho, à redução da quantidade de bancários para atendimento à população. E, por fim, qualificação e inclusão incentiva a formação de mulheres na TI e processos seletivos sem preconceito, sem raça, também é outro tema que envolve a categoria bancária, porque 80% dos trabalhadores bancários demitidos ao longo dos anos são mulheres. E ainda há uma desigualdade salarial entre homens e mulheres, e essa desigualdade é maior ainda quando a gente vai para a questão dos negros. Quando você é bancária mulher, ganha menos do que homem, e quando você é bancária mulher negra, seu salário é menor ainda. Absurdo, né? Gente, e falando aqui ainda do tema de emprego, né? Eu acho que quem precisa do atendimento bancário diariamente e quem está lá nessa função já está sentindo o que está acontecendo. A gente está percebendo um movimento de extinção da função dos caixas, né? E eu queria que vocês falassem aqui sobre essa realidade, se a gente tem um exemplo aqui dentro da cidade disso que está acontecendo, como é que se impacta o atendimento, como é que o bancário lá que perde essa função, como é que fica a situação dele, para onde ele vai, como é que ele fica? Os bancos vêm também fazendo um movimento orquestrado em relação a isso. A ideia é reduzir o trabalhador que faz esse serviço de retaguarda. Os bancos querem focar prioritariamente na parte comercial, em negócio, naquilo que eles consideram que dá resultado. Atendimento operacional, atender o cliente de baixa renda ou atender a população que busca cotidianamente o banco para resolver demandas que, na visão do banco, não dão resultado, não é importante. E por isso há esse movimento de expurgar o cliente. Tem bancos na cidade, inclusive, fazendo uma espécie de triagem na sala de autoatendimento, que, na prática, segundo relatos que recebemos de clientes e também de funcionários, o que está havendo os clientes estão sendo impedidos de ter acesso à área interna da agência. Inclusive, em relação a esses dois bancos, o sindicato encaminhou ofício denúncia à Curadoria do Consumidor, pedindo que se intere do que está acontecendo, fiscalize e, se for o caso, autue esses bancos, porque o acesso à área interna da agência tem que ser uma opção do cliente. Não pode ser uma imposição do banco que você se autoatenda num correspondente bancário ou numa sala de autoatendimento, lhe impedindo de ter acesso à área interna. E por que eu estou resgatando isso? Porque isso impacta diretamente na função de caixa,
que vem sendo reduzida ao longo dos anos com esse movimento de expurgar o cliente e direcionar para o correspondente. O que é que os bancos alegam? Que o atendimento interno na agência é caro e que eles sempre focam no aumento da lucratividade. Mas como assim? Se a gente resgatar aqui o lucro que a gente falou dos bancos em 2025, não justifica. Lembrando sempre que atendimento ao público, os bancos são obrigados a fazer porque eles operam por concessão pública. E eu posso dar um exemplo aqui da redução dos caixas que vem ocorrendo nas agências, tanto de banco público como de banco privado. Mas eu posso destacar um caso que vem ocorrendo, inclusive, nesse momento, por exemplo, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil possui uma plataforma que chama PSO, Plataforma de Suporte Operacional, onde é alocada nessa plataforma todos os trabalhadores que operam no caixa e nas cidades que essa plataforma cobre, trazendo para a nossa realidade todas as agências do Banco do Brasil em Campina Grande, além da cidade de Queimadas, os caixas são ligados a essa plataforma. E é essa plataforma que distribui os caixas para atendimento ao público nas agências, de acordo com a demanda de cada agência. E o movimento que o Banco do Brasil vem fazendo é reduzindo o número de trabalhadores que prestam esse atendimento no caixa. Nos últimos meses, o banco já reduziu 5 a dotação da PSO, enquanto a demanda exigiria a contratação de mais pessoas para operar no caixa. O banco, de um lado, aumentou os serviços que o caixa deveria executar, além do atendimento à população, e do outro está reduzindo esses trabalhadores. O que é que vai resultar a médio e longo prazo? A PSO vai ter que decidir em que unidades da cidade vai deixar de operar com caixas, porque não vai ter profissionais suficientes para estar em todas as unidades. Então, esse é um movimento consciente que os bancos vêm fazendo, de reduzir esse trabalhador, porque o foco dos bancos tem sido direcionado a cliente alta renda e ao negócio que dá resultado. E aí a gente tem como reivindicação, também na pauta geral, mas especificamente na pauta dos funcionários do Banco do Brasil, que tentar conseguir colocar na nossa convenção coletiva e no acordo do BB que toda unidade bancária seja obrigada a ter o trabalhador caixa para prestar o atendimento à população. Já se falou de maneira ampla, aí, né, de maneira nacional, e trouxe-nos um exemplo aqui da região, né, de Campina Grande, com esse exemplo do Banco do Brasil. Eu que sou do Banco do Nordeste, né, e participo mensalmente das negociações da mesa permanente com os colegas da Comissão Nacional dos Funcionários, a gente vê que também no Banco do Nordeste é um movimento que está tomando corpo agora, né, mas que há anos, pelo menos há uns 2 ou 3 anos, a gente já discute isso em mesa, porque a questão dos caixas, né? Porque é um caminho em que o banco está enxugando esse quantitativo. E para onde irão esses funcionários? Isso é uma pergunta que você me fez com relação, né, ao fechamento das agências, que tem que ter uma irredutibilidade salarial, né, tem que ter as garantias dos direitos, como a gente estava falando aqui agora há pouco, mas das gratificações também, a irredutibilidade. Mas com relação aos caixas, o papel que a gente vem discutindo, né, nessas reuniões é que eles sejam aproveitados, né, em outros cargos, outras funções, e que para isso ele receba o treinamento necessário, através de trilhas, né, que eles possam ir fazendo paulatinamente, a fim de alcançarem, né, aquela expertise para migrar para outro atendimento. E claro, quando necessitar, né, de fazer o atendimento de caixa, ele tanto fazer o atendimento de caixa, como também ele já ter a ciência de que pode trabalhar em outro viés. O que a gente quer com isso? A gente não quer a extinção de vagas. A gente não quer que sejam minoradas
né, ou minorar do quantitativo de caixas daquela região, daquela agência ou ali do banco. O que a gente quer é que as pessoas elas possam estar atualizadas e possam atuar tanto no caixa quanto no outro serviço que for direcionado a ela. Porque isso é um movimento que a gente está vendo que é inevitável, né, Egis? É um movimento que chegou também no Banco do Nordeste, mas já veio da Caixa, já veio do Banco do Brasil, né? Dos privados a gente nem se fala, mas o que a gente deseja e partilha na mesma negociação é que eles tenham essa possibilidade de escolha, que eles não sejam apenas tirados da sua função, extinta a função ali deles e acabe com aquilo. Não é isso, porque senão vai acontecer o que está acontecendo, como o Egis disse, o expurgo do atendimento, né? Das pessoas procurando ser atendidas e sendo expulsas do banco para procurarem outros meios de pagamento. E isso jamais a gente vai permitir. E é impressionante como quem está de cima não enxerga o quanto isso impacta, né? Sim. Eu tenho um exemplo claro dentro de casa, meu pai. Ele é aposentado e ele gosta de ir ao banco, ele gosta de pegar no dinheirinho lá dele. E eu acho que isso não se restringe só a ele, né? O Brasil é um país majoritariamente de idosos, a população está caminhando para isso. E esse público, ele gosta de ir lá, ele vai conversar, vai encontrar com alguém, vai pegar no dinheirinho deles, né? Contadinho. Vocês têm também algum exemplo desse? Você me faz lembrar, assim, trazendo esse dado também, né, de que principalmente aqui no Nordeste, principalmente na nossa região, esse o que você descreveu aí, é um fator inerente praticamente a todos os idosos, né? Ele sai, talvez seja o único passeio do mês ali, quando ele sai para sacar o seu dinheiro, fazer o seu joguinho, exatamente, né? Movimentar a economia, como a gente está falando aqui desde o início, mas também a gente tem que ver, por exemplo, os bancos eles estão querendo que cada vez mais você se autoatenda através dos aplicativos. Isso que eu ia perguntar. O aplicativo ele resolve tudo, porque quem é adepto à tecnologia tem essa falsa consciência, isso, digamos. O aplicativo eu resolvo tudo, ele resolve mesmo tudo. A gente precisa fugir desse ato ilusório aí, né? De que o aplicativo ele veio substituir uma agência bancária e o bancário. Não. Isso não vai ocorrer, não está ocorrendo e não vai ocorrer. Por quê? Porque para que a gente tenha esse atendimento, a gente precisa de alguém que esteja sensível às nossas necessidades, né? Quantas pessoas, eu pelo menos prefiro um atendimento olho no olho, onde aquela pessoa que foi instruída para aquilo, ela estudou para aquilo, né? Ela foi treinada para aquilo, ela vai me oferecer o melhor atendimento de acordo com aquilo que eu estou necessitando, né? Sensível àquilo que eu quero. Diferentemente de um atendimento por aplicativo, onde sou eu que vou me autoatender. E se porventura ocorre uma pane? Né? Se porventura a internet não está funcionando, quantas vezes eu já precisei aqui de pagar alguma coisa pelo cartão? Semana passada mesmo, eu tenho um cartão físico para utilizar, mas eu disse, não, eu estou com o celular, o cartão está cadastrado na minha carteira digital, eu vou utilizá-lo. E estava indisponível. Né? Então, assim, eu tive que ir em casa, pegar meu cartão físico, voltar para poder concluir minha compra. Então, assim, não vai substituir. Isso a gente está falando no atendimento externo, mas também no atendimento bancário é assim. Né? Então, pelo menos na minha concepção, né, não substitui. Na tua, Egis? Não, eu vou voltar aqui para o idoso. O idoso ele é prejudicado em todas as esferas, tanto pela falta do atendimento presencial, como pelo uso do aplicativo que ele não sabe utilizar. É verdade. E aí ele fica exposto ao risco de golpes, de fraudes, de pessoas mal intencionadas que oferecem ajuda sem ser trabalhador bancário específico de um banco. E aí o idoso, pela vulnerabilidade, até fornece cartão, senha para que essa pessoa auxilie e acaba caindo num golpe. Por outro lado, o idoso ele tem atendimento preferencial garantido por lei, mas se não tem o atendimento físico, ele já perde esse direito, porque no atendimento virtual não classifica se você é idoso, que você é jovem, não classifica. É horrível. Então, quando os bancos deixam de oferecer o atendimento presencial e de qualidade a uma pessoa, principalmente aquela pessoa que precisa de ajuda para resolver suas transações,
o banco está pecando e pecando muito, porque esse atendimento ao idoso, à pessoa menos esclarecida, deveria ser ofertado com qualidade e não ser expurgado, proibido de entrar na agência para buscar atendimento em um correspondente qualquer. Isso é um absurdo. Só um minuto, também, né? Complementando aí, o idoso e também a pessoa de baixa renda. Né? Porque uma vez que você não tem acesso aos melhores celulares, a melhor rede de contato ali e tal, de você fazer, você recebe a mensagem de que o seu dinheiro é importante, mas a sua presença nos incomoda. Né? Então, assim, é preciso que a gente, enfim, minha gente, possa... Enquanto o sindicato, a gente está falando aqui, né, enquanto campanha salarial que garanta o seu emprego e o emprego dos bancários, a gente precisa cada vez mais defender que o atendimento físico ele é necessário, eu até diria indispensável. É verdade. E a peleja que né? Você, não, além do autoatendimento, a ligação, que às vezes a gente vai para a ligação. Aí passa para um IAI, outro IAI. É horrível, né? A gente perde um tempão e às vezes também não consegue resolver ali por telefone. E aí, Daíra, como essa questão do emprego e do atendimento físico para a população não é algo que impacta só o trabalhador bancário, por tudo que a gente já conversou aqui, impacta o comércio de um determinado bairro, de um município, prejudica o atendimento ao idoso e por aí vai, o movimento sindical bancário, paralelo às suas reivindicações da campanha nacional, lançou uma campanha que chama euqueromaisagências.com.br. Existe um site em nível nacional onde qualquer cliente, usuário, qualquer cidadão pode acessar e nos ajudar. Primeiro, tomando conhecimento de que tem direitos, que o serviço que é prestado por um banco não é um favor. O banco cobra tarifas para isso. Inclusive, quando o banco fecha a agência em um determinado local, se você é cliente daquele banco que fechou, você vai continuar pagando tarifa. Exatamente. Então, você vai pagar por um serviço que não vai ser mais prestado a você ou que vai ser prestado por um correspondente. Então, o apelo que a gente faz ao cidadão, à população, ao cliente e usuário, é que acesse o site Eu Quero Mais Agências, se intere daquilo que está sendo. Ali tem o registro e relatos de vários locais do país, tem os números de agências fechadas, o número de municípios que estão desbancarizados, e acessem o abaixo-assinado, porque esse abaixo-assinado vai fortalecer, junto com a luta que o movimento sindical tem feito nas agências, vai fortalecer a nossa pauta de reivindicação pela manutenção do atendimento presencial nas agências. Então, o recado que eu deixo é que a população se intere dos seus direitos. Aqui no nosso estado, por exemplo, existe a lei que rege o tempo de atendimento ao público. Se o tempo estiver sendo descumprido, denuncie. Existe o PROCON, existe a Curadoria do Consumidor. Saiba que você tem o direito de acessar a área interna da agência. Não aceite quando um funcionário, um terceirizado ou um estagiário diz que você não pode acessar, que aquela determinada transação tem que ser feita na sala de autoatendimento, porque isso não está de acordo com a lei. Você tem direito de acessar o atendimento interno. É opção sua querer se autoatender ou não. Agora, ser impedido de acessar a agência é um absurdo, e isso é o que tem levado à redução das transações internas e, consequentemente, redução de profissionais e redução de agências. Então, façam valer seu direito. Se interem do que tem lá, né, no Estatuto de Defesa do Consumidor. Sim, o Código de Defesa do Consumidor, porque só tendo conhecimento dos seus direitos é que você vai poder pleitear, reivindicar e reclamar. Inclusive, recentemente, a gente entrou até com um pedido na Curadoria de Defesa do Consumidor com relação a esses expurgos de atendimento. Né? Isso não pode acontecer. Você não pode ser tolhido do seu direito de acessar a agência bancária e fazer sua transação bancária com quem você bem entender.
né? E a partir do momento que as agências elas expurgam, né? A gente já utilizou esse termo aqui, o cliente, né? Aquela pessoa que deseja o atendimento presencial bancário e coloca apenas para o autoatendimento, ela está contrariando, sim, o Código de Defesa do Consumidor. E esse assunto do emprego, que a gente está falando assim, tomou um corpo tamanho, né, na campanha nacional dos bancários, porque tem uma política de extensão de emprego em curso, né? Só trazendo mais dados aqui, a gente vê que os 4 maiores bancos do país, né, extinguiram mais de 15 mil postos de trabalho em apenas um ano. Né? Será que é porque não tem demanda? Será que é porque não necessita de atendimento, a população diminuiu e não precisa de ser com atendimento bancário? Claro que não. Né? Então, assim, a gente tem essa terceirização, a gente já falou, a gente tem essa precarização do emprego. Né? O trabalho bancário ele não sumiu, ele foi precarizado. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre que os lucros ele não justificam a demissão, é porque a gente vê, eu já trouxe um dado no início do videocast, sobre 124 milhões dos 5 maiores bancos. Quando a gente potencializa, né, e aumenta a quantidade de todos os bancos cooperativos, esse lucro é de 255 bilhões. Aí isso quer dizer que os bancos, né, precisam fechar agências porque estão ruim das pernas, como a gente usa? Né? Jamais. Né? A gente precisa, sim, da garantia do emprego, da garantia do direito e de melhores condições de trabalho, né? Que foi até o assunto do primeiro videocast, né? Que teve um alcance tão bom. Então, assim, a gente precisa continuar nesse empenho, sabedor de que nós estamos, enquanto sindicato, nós estamos defendendo o direito do trabalhador bancário, da trabalhadora bancária, mas também de toda uma população que necessita de atendimento. Informações super importantes, hein, gente? Para vocês aí, quando chegarem nas agências e verem aí as filas enormes, a demora no atendimento, é sobre isso aí. Gente, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre campanha nacional. A gente está se encaminhando aqui já para o final e eu queria um resuminho, né? Já tivemos mesa semana passada, essa semana também tem bastante rodada de negociação. Eu queria que vocês fizessem um resuminho, assim, a que pé anda a campanha, o que já foi trazido em mesa até aqui, os bancos já estão sinalizando alguma coisa. Digam aí como é que está essa situação. O movimento sindical bancário, quando entrega a minuta de reivindicação ao Sindicato dos Bancos, que é a FENABAN, ele divide essa discussão por bloco de temas. Até agora, na primeira mesa, nós tivemos toda a discussão relacionada a condições de trabalho. Na segunda mesa, tratou-se da pauta do emprego, que é todo esse assunto que a gente tem conversado nesse videocast de hoje. E na última semana tivemos a mesa sobre as cláusulas relacionadas à igualdade de oportunidade. Também falamos um pouco aqui sobre isso, na questão se eu sou mulher e exerço a mesma função, com as mesmas responsabilidades e atributos que um homem, por que eu tenho que ganhar menos do que esse homem? É disso que a gente está falando, igualdade. Mesmo salário, independente de ser homem, mulher, de raça e tudo mais. E esta semana, acho que dia 21, nós teremos a 4ª mesa que vai tratar das questões de saúde, que é um dos temas que a gente está aí programando para o próximo videocast, que aí entra a questão do adoecimento da categoria bancária, a sobrecarga, as metas cada vez mais abusivas, a pressão, o assédio. E aí, nesse videocast que a gente vai tratar da saúde do trabalhador bancário, a gente fala mais sobre esse ponto. Né? Ô, Fábio, e para a gente encerrar aqui, campanha salarial, né? A Convenção Coletiva dos Bancários é considerada uma das mais completas do país. Qual a importância jurídica de renovar e fortalecer esse acordo todos os anos? Daíra, eu diria que a nossa convenção coletiva, né, a CCT, junto com as ACTs específicas, ela é a nossa constituição
né, que nós devemos seguir, a nossa Constituição bancária, né, porque ela vai nos garantir, durante o tempo que ela for acordada, né, 1 ano, 2 anos, ultimamente a gente está vendo, né, que o acordo está valendo por 2 anos, ela vai nos garantir o direito, porque desde a reforma administrativa, a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, né, o que é negociado, ele sobrepõe o legislado. Tanto é que a nossa CCT ela tem garantido cerca de 70% do direito a mais do que a CLT. Então, assim, a gente jamais poderia desconsiderar a nossa CCT e temos que dar todo o empenho, né, como é que eu posso dizer? Noticiá-la como uma Constituição que ela nos resguarda, né? A gente tem que saber que é a CCT que ela vai nos salvaguardar ao final, porque aquilo que foi negociado em mesa é o que vai reger os bancários durante os anos os 2 anos, né, no caso, que vai ser tido, né? A convenção coletiva da categoria bancária, ela é inclusive modelo de referência para outras categorias. O que a gente tem que garante o mesmo direito ao trabalhador de qualquer região do país, o direito igual, por exemplo, ao trabalhador de Campina para o mesmo que está lá na Avenida Paulista, é por conta de uma convenção coletiva nacional. Ela é tão importante que os bancos querem acabar com ela. Os bancos, já não é de hoje, que trazem para as negociações o modelo de propor acordos por banco e acabar com a CCT da categoria bancária. E eles usam mais do discurso de que nas relações de trabalho de hoje não cabe mais a CCT dos bancários, que a CCT é muito cara para os bancos e que eles não teriam condições de estar cumprindo aquilo que está regulado na convenção coletiva da categoria. Então, essa é a principal luta do movimento sindical bancário. Para além de conseguir reajuste, melhorias na participação dos lucros, cláusulas de proteção ao emprego, é não perder nenhum dos direitos que estão previstos na convenção coletiva, porque ela protege o trabalhador bancário há mais de 3 décadas. E o que faz a diferença da categoria bancária é a sua unidade nacional, que consegue colocar regidos numa mesma convenção coletiva trabalhadores bancários de bancos públicos e privados. Nenhuma outra categoria no país consegue fazer isso. Por isso a nossa convenção é uma referência e por isso é um patrimônio que a gente não pode abrir mão. Só para você ter uma ideia, né, e os nossos bancários e bancárias terem uma ideia também do que é garantido com a CCT, sem ela, a gente não teria direito a PLR, a gente não teria direito o auxílio, né, maternidade, né, para as mulheres de 6 meses. A gente não teria direito nem aos tickets, né, auxílio refeição, auxílio alimentação, a função com 55%. Então, assim, são direitos acima da CLT, que se a gente fosse depender apenas da CLT, a gente não teria esses direitos resguardados, porque eles foram negociados e não foi apenas assim conversando. Foi através de muita luta, muita resistência, né, que a história nos conta. Aí. É isso, gente. Vamos fazer um bate-bola aqui bem rapidinho para a gente encerrar? Esdras, emprego é? Dignidade. É através dele que a pessoa se sustenta sua família, dá dignidade ao trabalhador. A agência bancária representa? Representa emprego, geração de emprego, representa inclusão, bancarização, representa a oportunidade, principalmente a população mais carente, ao idoso, de poder resolver suas demandas em uma instituição financeira. O maior desafio da categoria hoje é? A defesa de seus direitos, a manutenção da convenção coletiva, sem nenhum direito a menos, ampliando em novas conquistas. Sindicato forte significa? O sindicato é o que dá vez e voz ao trabalhador. É através dele que os trabalhadores se organizam e podem reivindicar e defender seus direitos junto ao segmento patronal.
sem sindicato, trabalhador de forma isolada não chega a lugar nenhum. Fabinho, vamos embora. Vamos lá. Direito trabalhista é? A garantia do trabalhador, né, frente ao desrespeito possivelmente realizado. Então, sem o direito trabalhista, o trabalhador estaria desassistido. Informação evita? Evita erros, evita desentendimentos, evita que você possa, né, interpretar uma coisa de maneira diferente do que foi informado. Então, assim, a informação é vida, né? Hoje, a gente vê que a maior riqueza que existe na comunicação é a informação, né? Então, se a gente não a tiver, a gente está desatualizado. O bancário nunca deve abrir mão de seus direitos, da sua saúde mental, né? de se sindicalizar, né? Porque sem isso ele não teria a sua proteção, né? Então, jamais, eu, enquanto bancário, né, eu abriria mão disso. Uma palavra para definir a campanha nacional. Resistência. Né? Resistência. Porque a luta, como a gente já comentou aqui, é grande, foi grande e ainda será. Porque nada do que a gente conquistou até hoje foi de mão beijada, como a gente diz, né? E é com essa resistência que, com certeza, a gente vai continuar garantindo os direitos bancários. É isso, meninos. Estamos partindo aqui para o final do nosso episódio. Eu gostaria que vocês deixassem aí suas considerações finais a respeito de tudo que foi discutido aqui hoje. Esdras, Fábio, fiquem à vontade. Vamos lá. Para o cliente, para o usuário, para a população em geral, reiterar que ela faça valer seus direitos, participe conosco dessa campanha Eu Quero Mais Agências, acessando lá o portal euqueromaisagências.com.br e preenchendo o abaixo-assinado, isso vai nos ajudar bastante. Reclamem quando o atendimento não estiver sendo oferecido com qualidade, quando você for proibido de ter acesso à área interna de uma agência. Busquem valer seus direitos, porque só assim os bancos se adequam e contratam mais trabalhadores para prestar esse atendimento. E para o trabalhador bancário, estamos em campanha, esse é o momento nosso. Você passa o ano todo dedicando todo o seu cotidiano ao resultado do banco, e esse seria o momento dos bancos retribuírem ao trabalhador bancário, avançando naquilo que está sendo discutido em mesa. Então, que o bancário busque informação junto ao sindicato, participe das mobilizações, participe das assembleias, para poder, bem informado, saber decidir no momento oportuno e que a gente saia dessa campanha, mais uma vez, com resultado positivo. A gente falou aqui durante todo esse episódio do videocast sobre emprego, sobre a sua garantia, e o que a gente não pode permitir é que um mundo onde um lucro vale mais do que pessoas, né? Então, diante disso, Daíra, a gente gostaria de conclamar a todo trabalhador bancário, a toda trabalhadora bancária, a sociedade em geral, né, de que nós, enquanto sindicato, nós não lutamos apenas por uma categoria, nós lutamos por uma sociedade. E essa sociedade, a gente precisa entender que engloba o dono da farmácia, o dono da vendinha, né? o dono de uma padaria, porque é o comércio local, é a cidade em si, são as pessoas que integram esse microcosmos, né? Por quem a gente defende, a gente trabalha na garantia dos direitos. Então, enquanto o Brasil, né, ele explode em quantidade de empregos e a gente vê que nós temos a menor taxa de desemprego ultimamente, os bancos cortam postos de trabalho, como a gente trouxe aqui, né? Os bancos maximizam seus lucros em detrimento da nossa sociedade em si, não somente dos bancários. Então, a mensagem final é que juntos estamos, continuaremos na luta, né? E a gente espera que estejamos cada vez mais cientes dos nossos direitos enquanto cidadão e enquanto trabalhador bancário.
Obrigada, meninos, pela contribuição. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do Enfoco Cast. Gostou do conteúdo de hoje? Compartilha aí com seus colegas de trabalho, familiares, nas suas redes sociais. O que a gente conversou aqui, né? A informação fortalece a luta. Então, ajuda a compartilhar esse conteúdo. E a gente espera profundamente que este episódio tenha feito você entender que defender o emprego bancário é defender cidades fortes, comércio ativo e atendimento digno para quem mais precisa. Acompanhe o InfocoCast nos canais oficiais do sindicato, o YouTube e o Spotify e também as nossas redes sociais. Por lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no sistema financeiro. Até a próxima! Você está entrando no universo de quem move o sistema financeiro. Este é o EnfocoCast Bancário, o videocast do Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região. Um espaço para informar, debater e dar voz à categoria